A menos de 15 dias do fechamento da janela, o técnico Eduardo Cudê tenta trazer no mínimo mais um jogador para reforçar o seu elenco no Beira-Rio. E enquanto isso, observa desde a Europa o assédio a seus principais jogadores. Dessa vez, Alan Patrick, que o time do Cristiano Ronaldo está dando uma olhada e até mesmo proposta fez. Enquanto isso, o time que vai enfrentar o Bragantino, a possibilidade da volta do Tyson e as ligas cada vez mais em termos de definição lá no Beira-Rio. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bom final de semana para todo mundo, um baita sábado. Aqui em Porto Alegre, previsão de um solaço, né? Previsão de 30 graus, previsão de muito bom sábado. Então aproveita, fica com a tua família, fica com quem tu gosta, dá uma volta, toma um chimarrão, vai levar as crianças do parque, vai, sei lá, curtir pra caramba o teu final de semana, porque no domingo tem jogo no Inter, então aproveita o sábado pra ficar focado em qualquer outra coisa que não futebol. Assiste aqui comigo, deixa teu like, te inscreve no canal se tu não é inscrito, e aí depois, meu amigo, vai curtir tranquilamente o teu final de semana. Até o final do vídeo a gente tem muita coisa para conversar, óbvio aqui, fica comigo. Muito obrigado por todo mundo que já fez aqui a inscrição, já deixou o sininho ativado, né? E já passou, né? Fez a gente passar aqui dos 30 mil inscritos nos conteúdos, beleza? Eu quero falar com vocês primeiro de tudo sobre as ligas. Eu sei que o assunto meio que morreu, né? Agora no noticiário, mas por conta muito mais da queda do Mano, a possibilidade do Cudê, né? Depois o reforço e tudo mais. Mas na segunda-feira agora vai haver a votação, né, entre os dois conglomerados, ou Liga Forte ou Libra. Na semana passada, na segunda-feira, houve a reunião de notáveis, né, do Conselho Consultivo, do Conselho Deliberativo do Internacional, teve protesto e tudo mais, mas a partir dali houve vamos dizer assim, dois consultores, né, duas empresas de consultoria foram contratadas para então dar um parecer sobre cada um dos dois contratos, tanto da Liga Forte quanto da Libra, as duas propostas para o Internacional. E aí agora os conselheiros receberam na última sexta-feira um e-mail de que os dois documentos, né, as duas análises dos consultores estão disponíveis nesse final de semana e segunda-feira para os conselheiros então poderem ler e aí votar bem na segunda, né, a partir das 8 horas. Na verdade é 19h30, a segunda chamada às 20 horas. Então deve ser uma reunião, claro que com algum debate também, não vai ter tanta explanação, né? Porque basicamente é o sim ou não, a Libra ou Liga Forte, e aí a partir daí então o Internacional estaria liberado para assinar com um dos conglomerados. Lembrando, a Liga Forte é a ligada ao presidente Alessandro Barcelos, é um dos líderes, inclusive, né, do movimento de clubes e tem como o seu principal ativo aí a possibilidade de levar 100 milhões, né, 110 milhões agora este ano por conta, né, de um contrato de antecipação e tal, e aí seria mais 50 no primeiro semestre do ano que vem e 50 no segundo semestre do ano que vem. Um pouquinho mais, 55, assim, mas é para a gente arredondar. E a Liga Forte, a Libra, melhor dizendo, já não, né? Uma assinatura de 3 milhões e aí depois o resto do seu dinheiro em outros momentos aí, porque ainda faltam algumas questõezinhas para acertar da Libra, beleza? Ó, ontem o Cudê, né, deu a entrevista coletiva depois do segundo treino que ele fez como técnico do Internacional. E a partir daí se destaca algumas coisas, né? Como, por exemplo, a entrada do Rocher como titular, a possibilidade do Alan Patrick jogar um pouco mais próximo do Ener Valencia, porque a ideia do Cudê é potencializar Ener Valencia, né? Não dá para dizer que o time vai girar em torno do Ener Valencia, mas o Inter vai fazer com que, ou pelo menos a nova comissão técnica, vai fazer com que o Valencia seja munido, né, de
bolas principalmente, né? E de passes e de jogadores ao seu redor. O Kudê joga muito mais centralizado e não com pontas. Então é bem provável que o Wanderson também vai puxar um pouco mais para dentro e não tão feito próximo à lateral. O que se sabe, ou pelo menos o que se fala no Beira-Rio, é que o Kudê, além do Rocher, vai então fazer um time muito semelhante ao que o Mano vinha fazendo, mas aí talvez com um pouco mais de intensidade, um pouco mais de ideia de ataque e não tão resguardado, né, quanto o 11 inicial do antigo treinador. Rocher, Bustos, daí o Nico Hernandes, Gabriel Mercado com o René, Rômulo, Johnny, Arangues, Alan Patrick, Wanderson e o Enervalência. Esse deve ser o time que começa a era Kudê agora contra o Bragantino, 16 horas, lá em Bragança Paulista. Até aqui a gente tem que destacar o Alan Patrick, né? Que não só na questão de movimentação dentro de campo vai ter alguma mudança, mas também teve nos últimos dias aí algumas sondagens do mundo árabe, principalmente, e o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, chegou a fazer uma proposta, inclusive, para o staff do jogador. Isso a gente já vinha trabalhando a possibilidade de se o Alan Patrick estava sendo seduzido ou não. Não dava para cravar bem, mas aí o pessoal da Revista Colorada conseguiu falar com o André Cury, que é o empresário ligado à vinda do Alan Patrick, e ele confirmou a informação, né, que se tinha nos bastidores de que o Alan Patrick chegou a receber uma proposta assim, de ir para lá. Não quis, preferiu ficar aqui, preferiu nem ouvir a proposta, porque já saiu de lá, né? Estava no Shakhtar, estava ali naquela zona ali da Europa, voltou ao Brasil, prefere ficar com a família no Brasil, inclusive é um dos principais salários do Internacional, um dos principais nomes do time do Internacional, está disputando Libertadores, tem aí agora essa possibilidade nova do Kudê. Pelo menos todo mundo diz, inclusive, que ele está feliz em Porto Alegre, na cidade e tal, habituado, não gostaria de deixar o Beira-Rio. Então, teve a proposta? Sim, teve. Confirmado por gente do Beira-Rio, confirmado também pelo André Cury, e se encerra essa questão aí. Uma possibilidade de outro meia, tá? O Tyson. Porque durante a semana, com a chegada do Kudê, lembra que a gente disse que poderia ter o Tyson de volta, porque o Kudê queria muito o Tyson na primeira passagem dele pelo Beira-Rio. E ontem, quando gravei o conteúdo aqui sobre a questão do Kudê, a entrevista dele como um todo e tal, o que ele falou, esqueci de mencionar. Ele disse o seguinte: eu enlouqueci o Tyson, né, de tanto ligar para ele na minha primeira passagem aqui, mas agora faz muito tempo que eu não falo com ele. Tá? E outra, né, me pegaram meio que de sopetão, não sei bem o que dizer, porque não sei como é que está o jogador agora, né? E aí ele está lá na reserva do PAOK, da Grécia, e tem um contrato até o meio do ano que vem, tem uma relação um tanto conturbada aí com a saída dele na questão também com o presidente Alessandro Barcelos. Então, só para trazer para vocês aqui essa questão assim de muita gente me disse, tu acha uma boa o Ernest? Eu vou te dizer que eu acho que é um jogador de qualidade, mas eu não sei se ele ainda tem algo para dar na intensidade do time do Kudê. Tá? Agora, na última vez que ele veio aqui, o primeiro ano dele até foi interessante, mas depois ele deu uma decaída tranquilo, né? E grande, na verdade. E aí, muito por conta, claro, do que ele viveu, né? A questão do pai, a questão do irmão. Daqui a pouco, com um pouquinho mais, né? De repente, como o Kudê fez com o D'Alessandro, né? Na época também, que o D'Alessandro estava aí já para encerrar basicamente a carreira, de repente o Kudê consegue potencializar o Tyson, mas eu acho que hoje a gente precisa mesmo de um zagueiro, inclusive é o que se fala no Beira-Rio, né? Porque por conta da suspensão por doping do Rodrigo Moledo, vai ser necessário contratar sim um zagueiro. Tinha a questão do Mina, eu falei para vocês sobre o Naldo também, alguns jogadores que obviamente estão no mercado, mas o Mina, por exemplo, tem Europa, né? Tem um mercado amplo dentro da Europa, não vai vir. E o Naldo também, né? Outro jogador que provavelmente o Internacional não vai contratar por conta da idade avançada e tal, e o Inter não sentiu muita fé, principalmente porque o Inter quer fazer um contrato curto com o Naldo. Tem que continuar vendo, tem que continuar especulando, não só a questão dos jogadores que estão dentro do mercado, por exemplo,
livres, né, como o caso do Minho, o próprio Naldo, mas também, de repente, possibilidades até mesmo aí no interior dos grandes centros, aí São Paulo, Rio de Janeiro, de repente, até Minas Gerais, né? O Inter pegou o Baralhas, por exemplo, para ter uma ideia, né? Que era o destaque lá do Atlético Goianiense. Beleza? Se tu chegou até aqui, cara, mais uma vez eu vou te agradecer demais e a gente vai falando com certeza aqui. Não te esquece, a KTO é minha parceira e tá te esperando com 20% de free bet com o cupom ERNEST, beleza? E também a Mais Ágil, né? Que tu pode antecipar o saldo do teu FGTS com essa baita empresa aí que é a nossa parceira não só aqui no canal, mas também no Voz do Gigante, beleza? Tamo junto, tchau!